olhem esta bomba que ele, Ricardo Salles, acabou de revelar. Ninguém esperava por isso, nem mesmo Jair Messias Bolsonaro. Quem diria Valdemar Costa Neto, né? Ele resolveu quebrar o silêncio, enfrentar o sistema e revelar tudo que está por trás deste apoio de Jair Messias Bolsonaro a Ricardo Nunes. E o que ele vai dizer vai deixar muita gente chocado e com certeza deixou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, furioso. Ele, Ricardo Salles, que já foi do PL, mas saiu, vai revelar tudo que está por trás dos bastidores e vai deixar vocês chocados. Eu, Renata, particularmente fiquei perplexa. Nunca imaginei que Ricardo Salles teria coragem de dizer tudo isso. Que queria ser candidato e o sistema não deixou, agora estão comendo o pão que o diabo amassou com o Paulo Marçal. Tá todo mundo desesperado. Vamos perder a boquinha, porque o Nunes vai perder a eleição, todo mundo que está lá pendurado vai perder junto. Mas isso é o custo, né? Ou talvez o preço, melhor dizendo, de você enfrentar o sistema. Você vê uma pessoa enfrentando o sistema e o sistema estando enlouquecido que não consegue reagir. Né? Junta marqueteiro de um, de outro, os marqueteiros dos outros se juntaram todos para ver como é que derrubam o cara. Finalmente o sistema está sendo contestado. O sistema que me expulsou da minha candidatura à Prefeitura de São Paulo, nós vamos simplesmente assistir, em 2026, mais um capítulo de enfrentamento do sistema. Dessa vez, eu levo até o fim. Eu mudei de partido, fui para o Partido Novo, que a gente muito bom, e que deu a oportunidade de eu poder me candidatar sem ter que fazer beijamão em dono de partido e gente do esquema do sistema. Uma mensagem por WhatsApp para o Ricardo Nunes, que é uma pessoa que eu conheço de longa data. Ele me pediu voto e eu disse que eu ia votar em você. Expliquei para ele por quê que eu ia votar em você. Eu transferi o título do Rio para votar aqui. Eu conheci o Ricardo. Tabata, que ela era anti-Lula e anti-Boulos, eu sou anti-Nunes também. Todo mundo fala, mas olha só, e se o segundo turno for... Eu falei, gente, o Nunes é tão ruim quanto o Boulos, essa opção não é uma opção, né? E ela não é uma opção para mim porque eu trabalhei com o Ricardo Nunes, né, na época da abertura das escolas, então que você fala das creches, etc. Eu sei exatamente o que você está falando. E depois da pandemia, a gente resolveu mergulhar de cabeça no tema da educação. E a gente descobriu que São Paulo, né, como a Alana falou, nós éramos La La Land, mergulhamos de cabeça nesse tema, e a gente descobriu que a cidade de São Paulo tem maior orçamento para a educação no Brasil. 25 bilhões. Exatamente. E só 4 bilhões desse valor aí, 4, 5, vem do Fundeb. Ou seja, todo o resto, o prefeito pode fazer o que ele quiser. Fora o dinheiro lá do Fundeb, que está chancelado e tem que pagar salário de professor, todo o resto está aí, né? Ele não fez uma PPP, ele não fez uma escola de charter, ele não contratou professores da rede privada para fazer reforço na escola, na rede pública para alfabetizar a matemática. E o mais importante de tudo, por conta dos sindicatos, ele insiste em alfabetizar as crianças com o método global de alfabetização, que é um método que nenhum dos nossos filhos aqui, todos os adolescentes que estão aqui, que estudam em escolas particulares, escolas estrangeiras, usou para ser alfabetizado. E o programa, e o governo federal... É impressionante, você consegue alcançar 38% das crianças. Exatamente. Eu peguei uma criança lá no Morro Doce, pedi para escrever o nome Morro Doce, menino de 11 anos, não deu para escrever. Eu lembro que você falou que ele estava tentando escrever no seu gesso, né? E que você ficou com pena dele que ele não conseguiu escrever. E aí tinha um programa pronto, né, do governo federal, que chamava Tempo de Aprender, com método fônico, e não foi. São Paulo fez a opção de não seguir o método fônico aqui na cidade. Eu queria saber se o secretário de Educação é um dos secretários que você vai anunciar em breve. Ainda não. E fazer um apelo aqui e perguntar qual é o seu plano para a alfabetização, porque toda essa coisa da geração de emprego, dos empregos do futuro, da tecnologia, sem essas crianças saberem ler e escrever. E esse é um gargalo que existe, inclusive, a gente se reuniu com o secretário de Educação do Estado. As crianças chegam na escola estadual e não sabem ler. Vou abrir o canal para vocês tratar com o Sabarai. Ele me informou aqui que o Carlos, que criou esse método, ele ajudou. Sim, ele mesmo. Ele ajudou a fazer o plano do governo nessa área, pra você saber. Eu sou dono de rede de escola infantil, eu sou educador, tenho 1,5 milhão de alunos. E vou te falar, essa é a prioridade. Investir em educação, não é do jeito que o político fala, não.
Investir na educação é fazer o dinheiro público render. Por exemplo, se eu invisto em esporte, do jeito que a gente vai transformar a educação nessa cidade, investe em educação, coisas básicas que eu quero na educação, empresarização, não é professor da rede pública que vai dar aula. Nós vamos criar um banco com empresários, para eles irem, ele vai ficar nesse banco por 3 meses e eles vão lá uma vez por semana servir o povo, ou seja, gente que tem talento com uma coisa. Não adianta eu pegar um professor que não é empreendedor e que acha que todo mundo explora. Eu fui aluno de rede pública e eu lembro o que o professor falava de empresário. É explorador. E os Estados Unidos? É imperialista. Você é louco. O que você está fabricando na sociedade? Uma empresa. Então o que a gente vai fazer? Eu sou 100% aberto em relação a isso. Nós vamos alfabetizar nossas crianças mais rápido. Esse método de não conseguir alfabetizar até os 8 anos traz travas cognitivas. Eu que sou estudioso assim, de coisas que eu sei muito. Posso falar assim, uma das coisas que eu mais entendo é de cérebro. Fechou a fase número 1 cognitiva da pessoa, ela toma um retardo, dificilmente ela vai conseguir recuperar aquilo ali. E a ideia do PT é justamente destruir tudo. O povo não entende isso que eles estão fazendo, esse retardo, esse incompetente, esse bananinho, deixar a gente do IDEB nessa posição, ele não focou, sabe por quê? Porque isso não dá voto. Aumentar a qualidade do ensino, você vai libertar os outros. Esses caras são maus de verdade. Então assim, fique em paz em relação a isso. É a frente onde eu vou querer colocar educação financeira, empresarização, tecnologias, profissões do futuro. Esse negócio vai começar como complementar, mas eu vou usar toda a potência de ser um prefeito dessa cidade para incutir isso dentro da questão federal. Eu sei que você falou aqui, todos nós achamos muito interessante. Você vai governar para o pobre. Perdoe, você tem que governar para o pobre e para o rico também. Negativo. Deixa eu te contrariar. Deixa eu só completar, não, por favor. Porque você falou deve, aí você está colocando uma impulsão para mim aí. Desculpa, eu vou te ajudar. Tudo bem. Posso perder seu voto, mas não vou não vai concordar. perder, não vai perder. Eu vou governar só para os pobres mesmo, porque rico não precisa de governo. O que a gente precisa entender é que riqueza é quando o pobre não precisa mais de ser tutelado pelo Estado. Eu não vou governar rico, porque o rico ele governa a própria empresa, ele governa o tempo dele. Eu não posso atrapalhar o rico. E eu estou dos dois lados. O nosso povo não precisa de uma babá. Nosso povo precisa de alguém que vai mudar a mentalidade para ganhar aqueles 4 mil no mínimo para a gente mandar o PT lá para Venezuela. Então, assim, respondendo a pergunta. Eu concordo com o que você falou. Respondendo a pergunta. O que eu estou falando é o seguinte. Hoje, eu sou 28, eu sou Marçal de São Paulo. Pessoal, a CNN acabou de divulgar uma pesquisa em relação à disputa eleitoral no município de São Paulo. Do PSOL tem 26% das intenções de voto. Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, aparecem com 25%. Os 3 candidatos que estão na frente empatados. Boulos, 26, Marçal, 25, Nunes, 25. É impossível dizer quem vai ganhar. Mas aí fizeram aqueles confrontos. Cenários de segundo turno, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes aparece com 48%, Boulos com 35%. Entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes tem 44%, Marçal 34%. Entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, há um empate técnico. Boulos tem 40%, Marçal 39%. Nunes com Boulos, o Nunes vence. Marçal com Boulos, empate técnico, 40-39 ali. Mas quando você põe Nunes e Marçal, o Nunes 10 pontos na frente do Marçal. Esses votos vieram de quem? Vieram da turma que votou no Boulos. Por que a esquerda tem mais afinidade com o Nunes? Poxa, é autoexplicativo. Por que nós, que talvez tenhamos aí mais facilidade para entender o jogo, e eu, por ser deputado federal, tá ali naquele métier, por que eu declarei apoio ao Marçal já há 2, 3 semanas? Porque a esquerda vai optar pelo Nunes. E se a esquerda faz a opção pelo Nunes, eu sou 28, eu sou Marçal de São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus. E eles estão querendo jogar o Bolsonaro numa fogueira que não lhe pertence. O presidente Bolsonaro tem como candidato dele mesmo
o Ramagem no Rio de Janeiro. Tivemos mais um movimento daquela disputa entre Nicolas Ferreira e Silas Malafaia. Tudo começou quando o Nicolas manifestou apoio dele à candidatura do Pablo Marçal. A gente mostrou segunda-feira aqui, o pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo com críticas indiretas, sem citar o nome do deputado Nicolas, e agora tivemos uma resposta do Nicolas Ferreira em um vídeo que foi publicado. Vamos ver. Em relação a São Paulo, alguns atritos ali, você tem algo a comentar, por exemplo, na questão com Silas Malafaia, algo nesse sentido? Jamais vou abrir minha boca para falar contra um pastor, respeito a unção do Silas e permaneço na minha posição. Bolsonaro continua, obviamente, sendo meu líder, é o meu presidente e a gente vai continuar firme para o melhor. E espero que as pessoas tenham compreendido isso. Acho que não tem nenhum tipo de atrito, as pessoas querem ver o circo pegar fogo, não contem comigo para isso. Sou um jovem, tenho muito que aprender, muito que crescer e não tenho dúvidas que esse tipo de briga não ajuda ninguém. Bem cansativo. E você, Salles, gostou dessa resposta dada pelo Nicolas? Boa noite. Boa noite, pessoal. Veja só, a situação aqui da política aqui em São Paulo, de fato, não é das mais simples. Justamente porque é preciso sempre recapitular como é que chegou a essa situação do presidente Bolsonaro ser envolvido na campanha de um prefeito que é do MDB, de um partido que apoia e tem 3 ministérios no governo Lula, um prefeito que não apoiou o Bolsonaro em 22, um prefeito que historicamente tem ligações muito fortes com João Dória, com os governos de esquerda, tinha a Marta Suplicy secretária, Soninha e tantos outros. Ou seja, o que nós dissemos aqui no último programa que eu participei na segunda-feira? Não é possível que a direita, para ser chamada de direita, tenha que apoiar o Ricardo Nunes. Como é que o Bolsonaro foi envolvido nessa trama, vamos dizer assim? Porque o Valdemar não permitiu que eu fosse candidato a prefeito aqui em São Paulo contra o candidato dele, que era o Nunes, né? O Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador lá Isaac Félix e tal, tem uma ligação do Duda Lima, que toca a parte de marketing da prefeitura e da campanha. Esse pessoal tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não era o Bolsonaro que tinha essa relação, era o Valdemar e essa turma toda ligada a ele. E esse pessoal não abria mão de apoiar o Ricardo Nunes por N razões, inclusive participação no governo, com secretarias, subprefeituras e coisas do gênero. Muito bem, Bolsonaro brigou para que a gente pudesse ter candidatura própria, puxou essa discussão até o limite e chegou uma hora que o Valdemar falou, olha, é o seguinte, você quer o Ramagem no Rio de Janeiro e eu quero o Nunes em São Paulo. Vamos fazer um acordo aqui, eu não me meto no Rio de Janeiro com o Ramagem e você me deixa quieto aqui com o Nunes. O Bolsonaro falou, tá bom, mas eu quero indicar o Melo Araújo, tá certo? E foi assim que foi construída essa aliança. O Melo Araújo, que é um cara excelente, a gente já disse aqui várias vezes, o próprio Melo Araújo, é importante lembrar, também teve muita dificuldade de ser indicado como vice. O pessoal estava cozinhando essa história de Melo Araújo até os 45 do segundo tempo e só decidiram bater o martelo para que o nome do Melo pudesse ser vice porque surgiu Pablo Marçal. E eu acompanhei isso de perto, né? Os deputados, o próprio presidente Bolsonaro deu a medalha do 3i e tudo lá pro Pablo Marçal, porque obviamente o Marçal não é inimigo do Bolsonaro, pelo contrário, ajudou o Bolsonaro em 2022 na campanha, está muito mais ligado ao Bolsonaro do que estava o Ricardo Nunes. Acontece que a mera possibilidade do Bolsonaro eventualmente apoiar o Pablo Marçal fez com que rapidinho, essas lideranças partidárias aqui de São Paulo dissessem, não, aceita logo o Melo Araújo aí, senão é capaz do Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal. Muito. Mas não parou por aí não. Sabe quem também se manifestou sobre isso e apoiou Pablo Marçal e também revelou tudo que está por trás do PL? Ela, Carla Zambelli, e ainda citou Bolsonaro. A pressão, né? Porque a pressão de falar não para um monte de gente, a pressão de formar um bom time. Acho que o executivo tem que ser bom em recrutamento de seleção, tem que ser bom de network, tem que ser bom de escutatória, porque se você não gosta de escutar os outros, não dá para você governar. Tem que ser bom de negociação, tem que ser alguém que motiva a abertura de empresa, porque a empresa gera emprego, emprego gera renda e renda move a economia. Que gosta de gente, né? Eu tenho um apreço assim absurdo, né, pela sociedade. Eu
eu provo isso desde quando em 2019, eu tive eu fui picado pelo espírito público ajudando em outro país, na África. Aquilo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul foi uma prova de amor com aquele povo, que é nosso povo. A gente é um só povo nesse país. Eu vi ali no Sul, a gente dedicou tanto, mandamos 206 carretas. Os americanos têm noção, 206 carretas, com mais de 4 milhões de quilos de suprimento, as nossas aeronaves, mandamos trem demais. Resumindo, eu pensei, cara, você imagina eu virar prefeito e conseguir fazer isso na cidade de São Paulo? Tratar a miséria como a gente tratou o resgate lá no Rio Grande do Sul. Colocar pressão mesmo com as pessoas para a gente dar uma vida melhor para quem está morando em casa de lata. Eu fui numa favela, Rio, e aí eu vi uma senhora numa casa de lata, ela falou assim para mim, isso aqui é igual a IML, você não aguentaria nunca dormir aqui. Você acredita? Toda vez que tá frio, eu acordo, eu lembro dela e fiz uma promessa. Ninguém vai morar em casa de lata aqui nessa cidade. A gente é rico o suficiente, a gente tem empresário suficiente, a gente tem muita gente que quer ajudar, mas que não acredita nesse sistema que tá aí hoje, não acredita no... Exato. E vou te falar uma coisa, Marçal, eu tenho respeito pelo meu partido, eu tenho muito respeito pelo Tarcísio. Se você quiser o espaço aqui para poder... Eu fiz uma ressalva na live que eu fiz lá em casa, aqui eu não tinha feito ainda. Eu achei muito ruim a forma que ele respondeu. Eu adoro o Tarcísio, mas não gostei da forma como ele respondeu para os jornalistas, né, dizendo que no segundo turno, se desse Marçal ou Boulos, era uma boa forma de anular o voto. Você percebe que ele não falou mais nada. O Tarcísio percebeu que isso foi um erro. Foi, e depois ele percebeu. Não se pronunciou em relação a isso. Eu entendo a lealdade dele com o Nunes, acho bonita, inclusive, porque o Ricardo, ele realmente atendeu tudo que o Tarcísio pediu, sabe? E eu confirmo aqui que não vai ser diferente comigo. Eu acho o Tarcísio uma máquina e a gente precisa juntar forças. Ele não vai ter dificuldade nenhuma. Pelo contrário, eu vou ajudar a aumentar a pressão para ele conseguir executar tudo. Mas foi interessante que depois disso ele cometeu um deslize ali falando aquilo. E ele deu uma acordada e nunca mais ele se curvou a entrar nesses lapsos opiniáticos. Eu acho que mandou mal. Mandou mal. O Tarcísio tem isso, ele consegue se redimir das coisas que ele faz às vezes, né? Mas eu tô sorrindo aqui por uma coisa. Porque o pessoal fala que você não é político, né? E você acabou de ser... Não o mal político, porque a palavra político é uma palavra ruim, porque a gente lembra de Sarney, assim, sei lá, me dá uma coisa ruim, de inventar uma nova palavra pra gente, os novos políticos. Mas falam que você é um cara que só briga, não sei o quê, e aí tá aí a maior declaração de que você é um cara que sempre tá aberto a perdoar, sempre tá aberto a conversar, sempre tá aberto a dialogar, aberto a fazer junto, trabalhar junto. E tanto é que você era candidata, eu era candidata, e a gente fez junto as coisas, e eu sempre achei isso muito bonito de você, até porque eu sou uma extrema, assim, defensora da união da direita, da união de pessoas. Olha, eu não sou nenhuma experta, porque eu apanho da imprensa desde que eu montei nas ruas, assim, nunca tive. Deixa eu só fazer uma ressalva, porque o Anderson tá aqui, lá do Rio, e tá pedindo para falar do Ramagem. E eu vi até você falando do Ramagem, né? Se precisava ajuda do Ramagem aí no Rio de Janeiro e tal, e deu uma tremenda de uma lição boa também no Carlos, e eu acho que foi muito legal vocês terem feito ali as pazes, né? Então faço também faço também aqui a ressalva de que eu não consigo acreditar no Rio de Janeiro elegendo um cara como Eduardo Paes. Mas voltando aqui para São Paulo e para você, o áudio de quem está cortando, gente? O meu ou dele? Não tem o que fazer. Tá. Eu não faz desde 2011, então faz 13 anos, quase 14, que eu apanho da imprensa, né? A imprensa não adianta quanto mais você bate, mais ela vai te odiar e mais ela vai te bater. Eu tentaria uma coisa que o Bolsonaro não tentou, que é dialogar. Mas é lógico que a extrema imprensa tem algumas que você não vai conseguir dialogar. Mas eu tenho uma coisa que ninguém da direita fez, e eu apanhei muito porque eu fiz isso. Quando eu comecei a eleição, comecei o meu mandato de 2023,
eu dei uma entrevista de uma folha inteira para a Folha de São Paulo. E por que eu fiz isso? Porque eu tive 1 milhão de votos da bolha. Agora, é diferente, Marçal, eu precisar de 300 mil votos para ser deputada e ter 300 mil pessoas que pensam como eu penso. Já é diferente você ter que alcançar 51% de pessoas de São Paulo. Então, você precisa furar a bolha. E precisando furar a bolha, você precisa ir no Roda Viva, você precisa da entrevista para a Folha, você precisa ter espaço. E algumas pessoas vão te dizer, ai, não dá moral, por exemplo, eu tenho quase certeza que algumas pessoas podem ter te falado lá, ô Pablo, não vai no Roda Viva não, você não precisa disso. Não, você precisa. Você tem que estar lá no Roda Viva, para quem assiste essa porcaria desse programa, assistir você e falar, caramba, quem é esse candidato? Eu nem sabia que ele existia, entendeu? O recorde, bateu o recorde ontem na Roda Viva. Em menos de 24 horas, 2,7 milhões de visualizações. Foi a mais assistida. Exato. Se quis ser presidente, ninguém deixou. Vou vingar a galera, pode ficar tranquilo. Tamo junto. Ó, não vai cortar esse pedaço, pessoal, e falar não, porque tem que tomar cuidado com essas falas, viu, Pablo? Porque o pessoal recorta e fala assim, Pablo afirmou para o Zambelli que vai ser presidente em 2026. Ele não está dizendo isso, ele disse para mim que vai ficar prefeito 4 anos e que um dia ele vai, sim, ser presidente do Brasil. Eu voto em você, Marçal. Para presidente. Para prefeito não posso falar nada. Tamo junto. Deus beijo. Galera, que vocês puderem aí ajudar na campanha de um jovem político que está entrando e que precisa da sua ajuda, sem fundo eleitoral, sem padrinho, sem PV, sem rádio, sem rede social e com todos contra mim. 56-336-422 mil contra 97. Ajuda que nós vamos esperar junto e vamos tocar essa petezada para outro país. Beijo, Zambelli. Amém. Deus quiser, um beijo. Fica com Deus. Nós. Olhem esta notícia. Brasil registra 455 casos de violência contra políticos candidatos nas eleições de 2024 e São Paulo lidera o ranking. Olha que grave isso, gente. Os dados são do Observatório da Violência Política Eleitoral. Da Unírio, somente contra candidatos do pleito deste ano foram 173 casos de violência e 15 homicídios. E aí, gente, o que vocês acharam dessas revelações bombásticas? Vocês já sabiam disso, dessa trama política por trás do apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes? Eu, Renata, particularmente fiquei perplexa. Mas como vocês puderam perceber, Bolsonaro nem tem muita culpa aí não, né? Bom, eu queria saber qual a opinião de vocês e gostaria de saber se vocês vão votar. E também gostaria de saber quem seria o candidato de vocês caso vocês morassem na capital de São Paulo. O meu seria Pablo Marçal. E o de vocês? Também, gente, não deixem de opinar. A sua opinião é muito importante para mim. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo react.